Bem, o próximo tópico aqui, ele trata sobre a energia do MHS. Nossa abordagem aqui será uma aplicação do que vocês já viram lá em Física 1, né, quando nós tratamos da conservação da energia mecânica em sistemas onde atuam apenas forças conservativas. No começo aí do nosso estudo sobre MHS, nós falamos aí dessa força, né? Falamos aí no caso do sistema massa-mola, né? Nós notamos que o movimento oscilatório da partícula ele acontece basicamente entre dois extremos, né, de deslocamento, onde os valores de velocidade e aceleração vão oscilando de acordo com a evolução do movimento entre esses extremos, né? O que está acontecendo na verdade aí, olha, do ponto de vista da energia, é que como a força restauradora que define o MHS ela é conservativa, né? Então a energia cinética da partícula ela vai ser transferida para a energia potencial do sistema e vice-versa, né? De acordo com a evolução do movimento entre esses extremos aí, né? E como a força ela é conservativa, tá? Então, mesmo que essa transferência ocorra aí repetidamente, né? A soma das duas formas de energia ela vai ser constante, né? É o que nós chamamos de energia mecânica, né? Vocês aprenderam lá em Física 1, tá? Então aqui, olha, a força restauradora associada ao MHS é conservativa e, portanto, se não atuarem forças dissipativas, a energia mecânica ela vai se conservar, tá? Então, no nosso caso aqui, olha, nós precisamos chegar nas expressões para as energias envolvidas, no caso, energia potencial e energia cinética. Nós vamos partir das definições lá de Física 1 que vocês viram, tá? Então aqui, olha, a energia potencial elástica, né, se aplica ao MHS, né, a expressão que vocês já viram aqui, olha, energia potencial meio de kx quadrado, onde esse x aqui, olha, seria justamente o x, né, da solução da equação do MHS. Então, se eu substituir aqui, olha, né, então substituindo na expressão o x de t, né, nós chegamos aqui numa expressão para energia potencial. Bem, fazemos algo similar, né, para energia cinética. Pegamos a expressão que vocês viram lá em Física 1, meio de mv quadrado, onde esse v é a velocidade da partícula que está em oscilação. No caso aqui, olha, a velocidade que nós já mostramos aqui, né? Então aqui velocidade menos ômega xm seno de ômega t mais φ, né? Substituo aqui, olha. Então substituindo a expressão da velocidade, né, da partícula em mhs, tá? Lembrando que a frequência angular aqui, olha, ela se relaciona com a constante elástica e com a massa da seguinte maneira, aqui, olha, ômega ao quadrado é igual a k sobre m, então eu substituo esse termo bem aqui, olha. Substituindo, né, a expressão se reduz, né, de maneira que fica bem parecida com a expressão da energia potencial, né? Isso aí que foi feito estrategicamente, tá? Então agora, olha, né, para encontrar a energia mecânica, basta somar as duas, né? Então a energia mecânica é a soma da cinética mais da potencial. Então somando essas energias, né, o que eu faço primeiramente matematicamente, né? Eu devo colocar em evidência esse meio de kxm ao quadrado, que se repete em ambas. Aí eu vou ter uma soma aqui de senos e cossenos ao quadrado, tá? Vocês já devem, né, saber lá da trigonometria, né, que seno ao quadrado, colocar um ângulo hipotético aqui de alfa, né, mais cosseno ao quadrado de alfa, essa soma aqui, olha, é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. Que é justamente o que nós temos aqui, olha, seno ao quadrado de ômega t mais φ e cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, colocando esse meio de kxm em evidência. Logo, né, a energia mecânica, ela se reduz aqui, né, é simplificada, vai ser apenas meio de kxm ao quadrado. Observe aqui, olha, que na expressão da energia mecânica aqui, né, o resultado vai ser funcional apenas de duas constantes, né, da constante elástica e da amplitude. Ou seja, né, como era de se esperar, a energia mecânica ela é constante, uma vez que ela é funcional apenas de constantes. Tá bom? Ela não é funcional do tempo, por exemplo. Bem, nós podemos plotar aqui gráficos para variação da energia cinética e da energia potencial, né, em função do tempo e do deslocamento aqui. Nesse primeiro aqui, em função do tempo, né, nós temos a energia, né, tanto cinética como potencial. Aqui em vermelho nós temos a energia cinética, tá? E em verde aqui a energia potencial, e essa linha aqui constante em preto representa a energia mecânica. Observe que todas as energias são positivas, né? E que a energia cinética e potencial passam por dois máximos e dois mínimos, né? Obviamente, a cada período.
Então aqui, olha, período T, tá? Sendo a energia mecânica sempre constante, como nós esperamos. Já no segundo gráfico aqui, olha, nós temos todas as energias aqui em função da posição X. Observe que para X igual a zero, né, a energia ela é toda cinética, um máximo de energia cinética e um mínimo de energia potencial. E para X igual a amplitude, né, Xm, né, a amplitude tanto positiva como negativa, nós vamos ter máximos aqui de energia potencial e mínimos de energia cinética. Ok? Bem, nós podemos ilustrar essa alternância aqui, né, de energias considerando o sistema massa-mola, né, que nós já estudamos anteriormente, onde a energia cinética ela é máxima quando o bloco passa pela posição de equilíbrio aqui, né, e ela vai ser nula quando o bloco atinge a amplitude Xm aqui nas extremidades, tá? Enquanto que a energia potencial se comporta exatamente ao contrário, né? Ela vai ser máxima quando, né, o bloco passa aqui pela amplitude, né, e vai ser mínima ou nula, né, na posição de equilíbrio, tá? Com isso nós podemos concluir aqui, olha, né, que um sistema oscilatório contém um elemento de elasticidade que armazena energia potencial e um elemento de inércia, né, que armazena energia cinética. E, né, essas relações de energia elas devem oscilar, né, quando uma for máxima, a outra vai ser mínima, uma vez que essa força restauradora é uma força conservativa também. Bem, podemos fazer um exemplo aqui, olha, seria o problema 30 do capítulo 15 no nosso livro-texto. O problema fala o seguinte, olha, um sistema oscilatório massa-mola possui uma energia mecânica, né, de 1 joule. A amplitude, né, é de 10 centímetros e uma velocidade máxima de 1,2 metros por segundo. Aí ele pede, olha, determine, letra A, a constante elástica, letra B, a massa do bloco e letra C, a frequência de oscilação. Vamos lá resolver então. Dados do problema, ele deu aqui a energia mecânica de 1 joule, ele deu a amplitude de 10 centímetros e deu a amplitude de velocidade de 1,2 metros por segundo. Bem, na letra A ele quer a constante elástica, então trivial, né? Só eu isolar esse K, né? Passa esse 2 para cá multiplicando e o xm ao quadrado dividindo. Eu tenho aqui, olha, a minha constante elástica. Então, o E ele deu, a amplitude ele deu. Então, substituindo os valores, perceba que eu estou transformando aqui de centímetros para metros a minha amplitude. Então, não é difícil encontrar aí, olha, uma constante elástica de 200 newtons por metro. Bem, na letra B, nós podemos encontrar o que ele pede, considerando uma coisa muito importante, olha. Na posição de equilíbrio, a energia mecânica é igual à energia cinética. Ou seja, na posição de equilíbrio, a energia potencial é zero. Então, a energia ela é totalmente cinética. Então, eu posso igualar a expressão da minha energia mecânica à expressão da energia cinética, considerando aqui, olha, que esse V é o V máximo, ou seja, a amplitude de velocidade. Então, posso fazer igualar essas duas expressões, considerando que esse V aqui é justamente meu V máximo. Tá bom? Então, fazendo isso, olha, como ele quer a massa, né, basta eu isolar o M, né, passo esse 2 para cá multiplicando, passo o V máximo para cá dividindo. Como ele deu tanto a energia mecânica como a amplitude de velocidade, substituindo os valores, nós encontramos aqui a massa, né, de 1,39 kg. Bem, na letra C, ele quer a frequência, né? Como a frequência é o inverso do período, expressão do período aqui, olha, conhecida da gente, funcional apenas da massa e da constante elástica, né? Tanto a massa como a constante elástica nós encontramos aqui na letra A e na letra B. Então, invertendo essa expressão, substituindo os valores, né, não é difícil encontrar, né, um valor de frequência de 1,91 Hz. Né? Problema bem simples aí, só para aplicar a expressão. Bem, vamos dar sequência, tá? Próximo tópico aqui, olha, o tópico 15.3, né, que trata do oscilador harmônico angular. Bem, a ideia aqui dessa sessão é nós abordarmos aí alguns sistemas físicos que se movam em MHS. O primeiro que a gente vai estudar aqui, olha, seria o oscilador harmônico angular, em especial aqui, olha, o caso mais notável que seria o pêndulo de torção, tá bom? Então aqui, olha, a figura mostra a versão angular de um oscilador harmônico simples, que a gente vai chamar de pêndulo de torção,
cujo elemento de elasticidade está associado à torção do fio, né? A rotação do disco de um ângulo θ, né, faz gerar um torque restaurador tal aqui, ok? Bem, a versão mais simples, né, de um pêndulo de torção consiste nesse disco aqui, olha, né, suspenso por um fio, né? Esse suspenso aqui é exatamente no seu centro de massa, né? Onde esse fio ele vai ser torcido, né, e consequentemente aqui o disco ele vai girar a um ângulo θ aqui, né, devido a um torque associado a esse fio, a torção do fio, né? Bem, o deslocamento angular θ aqui, olha, ele pode ser relacionado a esse torque, né, pela seguinte expressão aqui, olha, similar ao que nós já vimos da lei de Hooke, né, no caso da força restauradora, que seria o torque restaurador, onde esse kappa aqui, olha, que é uma letra grega, ela vai representar a constante de torção, o θ é justamente o deslocamento angular e o tal é o nosso torque, ok? Bem, é fácil ver aqui, olha, né, que essa expressão, o torque restaurador aqui, olha lá, ela corresponde, né, à versão angular, né, da lei de Hooke, como eu falei, né, de maneira que a gente pode pegar essa expressão aqui, olha, né, e fazer as mesmas considerações que nós fizemos no oscilador linear, né, no caso igualar a segunda lei de Newton e tudo mais, né? Então é isso que nós vamos fazer, olha. Então, igualando a segunda lei de Newton para rotações, torque é igual ao produto de inércia vezes aceleração angular, né? Então a gente vai igualando aqui as duas. Não é difícil encontrar uma expressão aqui para a equação do MHS, considerando agora esse pêndulo de torção aqui, tá bom? Então, novamente aqui, olha, na caixa aqui o I seria o momento de inércia e o alfa aqui a aceleração angular, tá? Bem, eu inclusive aqui até separei, lembrando aqui, olha, que o momento de inércia ele pode ser calculado, mas para algumas figuras geométricas aí bem comportadas, né? O nosso livro tem uma tabelinha, né? E eu separei aqui uma tabelinha com alguns valores, né, para essas geometrias aí mais notáveis, tá? Bem, solucionando essa equação diferencial, nós chegamos numa solução similar ao caso do oscilador linear, só que aqui, olha, seria um deslocamento angular θ, né? Aqui seria a amplitude desse deslocamento angular, seria o θ máximo. E aqui a função trigonométrica que caracteriza a oscilação, né? Cosseno de ômega-t mais φ. Tá? Então, solucionando a equação diferencial, nós vamos ter também, né, por consequência dela, que as variáveis oscilatórias, como a frequência angular e o período, né? Similar ao caso que nós fizemos no oscilador linear. Então, agora aqui, olha, seria a frequência angular em função das constantes, né, da constante, no caso aqui, kappa, e do momento de inércia, que depende aqui da configuração, né, desse meu elemento, aqui nesse caso do pêndulo de torção, e o período também em função do momento de inércia e da constante de torção, tá? Então aqui, olha, só dando um zoom aqui, aqui seriam alguns valores notáveis, né, para esse momento de inércia. Estou considerando aqui o momento de inércia quando o eixo de rotação está exatamente aqui no centro de massa, para alguns casos, tá? E para um caso aqui, olha, né, quando o eixo de rotação ele não está exatamente aí, né, no centro, vai estar numa extremidade fixa aqui, por exemplo, tá bom? Bem, aqui eu separei um vídeo, né, que mostra essa relação entre essas variáveis aqui. Consiste numa vareta flexível de latão presa firmemente pela ponta superior e com um disco pesado preso à ponta inferior. Se torcermos a vareta girando o disco e depois o soltarmos, o pêndulo oscilará. Se dobrarmos a massa do pêndulo, acrescentando este anel ao disco, como varia o período de oscilação? O período aumenta. Beleza, né? Deu para ver a relação entre período e momento de inércia, lembrando que o momento de inércia ele é proporcional à massa, né? Então aqui, olha, se eu até voltar aqui, deixa eu voltar aqui, o momento de inércia aqui, olha, ele é proporcional à massa, né? Já nas expressões aqui mastigadas, olha, sempre ele é proporcional ao m aqui, a massa. Então, se eu aumentar, né, o momento de inércia, vai aumentar o período, tá?
Então seria essa relação aqui de proporcionalidade entre o período e o momento de inércia. Aumentou o momento de inércia, aumenta o período. Bem, o próximo sistema físico que a gente vai analisar aqui é o pêndulo simples, tá? Então aqui, olha, considera uma partícula de massa m, né, suspensa por um fio inextensível, ou seja, um fio, né, que não estica, né, e também de massa desprezível, sendo esse fio de comprimento L fixo em um ponto aqui, como está aqui, tá? Esse sistema idealizado aqui, olha, nós vamos chamar de pêndulo simples, tá bom? Bem, a figura aqui, olha, ela mostra as forças que agem, né, na partícula de massa m, né? Nós temos aqui a tração no fio, né? Nós temos a força gravitacional aqui vertical para baixo, né, que faz um ângulo θ aqui com o fio, né, e consequentemente, se nós decompormos essa força gravitacional, ele vai fazer um ângulo θ aqui com as componentes, né, tanto a componente aqui tangencial como a radial, aqui podemos dizer. Tá? Então, a componente aqui, olha, tangencial seria FG seno de θ e a componente radial aqui, olha, FG cosseno θ. Tá? Então, aqui, olha, a força gravitacional ela pode ser decomposta em uma componente radial e outra tangencial. A componente tangencial é a força restauradora que caracteriza esse movimento harmônico simples. Então, essa aqui, olha, né, é a que vai fazer a partícula sempre restaurar o seu percurso para a posição de equilíbrio, que seria marcada aqui por essa linha tracejada. Então ela aqui, olha, vai estar apontando tanto quando a partícula está aqui para a direita, ou quando ela for aqui para a esquerda, ela vai apontar no sentido contrário. Então aqui, olha, essa componente tangencial seria a força gravitacional, que é mg vezes seno de θ, tá bom? Se eu considerar aqui, olha, apenas pequenos deslocamentos, né? Então aqui é a nossa aproximação que nós vamos fazer, né? Para pequenos deslocamentos, né, o ângulo θ ele vai ser aproximadamente igual a seno de θ para ângulos em radianos, né? Dá para a gente mostrar isso aqui facilmente, tá? Então aqui, olha, a nossa expressão aqui se reduz apenas a mg θ, tá bom? Considerando a relação aqui, olha, entre um ângulo e o arco aqui, olha, né? Considerando que seria um arco de circunferência, então o nosso arco aqui x, olha, seria o produto do comprimento, seria L, comprimento do fio, que representaria o raio, né? Vezes o ângulo θ. Então, se eu substituir aqui, olha, né, esse θ por x sobre L, né? Eu tenho uma expressão aqui, olha, que deixa de ser funcional do ângulo θ, mas passa a ser funcional do arco x aqui, ok? Então, olha, essa expressão acaba que sendo, como m, g e l são constantes, ser uma expressão similar à expressão da lei de Hooke, né? Aqui nós tínhamos menos kx, aqui temos mglx, né? Então, toda essa razão aqui, olha, é uma constante, tá? E a gente vai descrever esse F com essa expressão como sendo a força restauradora característica do movimento MHS. Bem, seguindo mais uma vez os nossos passos matemáticos aqui, olha, das sessões anteriores, né, igualando a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, a força restauradora aqui, né, nós chegamos aí numa equação diferencial, né, que descreve o movimento da partícula aqui em função do tempo, tá bom? Novamente a solução dessa equação segue os termos do oscilador linear que nós fizemos anteriormente, né? De maneira que nós podemos encontrar relações tanto para período e frequência angular, né? Em funções das variáveis aqui, né, do pêndulo. Aqui no caso aqui, gravidade e comprimento do fio, tá? Então aqui, olha, analogamente, nós podemos encontrar frequência angular e período, né? E então aqui, olha, a frequência angular seria a raiz, né, da gravidade pelo comprimento do fio, e o período seria, né, usando a analogia do caso do oscilador linear, 2π raiz de L sobre G, tá? Pegando as mesmas variáveis que nós temos aqui na equação do MHS, tá bom? Então aqui, olha, o período T de um pêndulo simples é independente da massa e diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então perceba aqui, olha, que o período T no pêndulo simples ele não depende da massa da partícula aqui que vai estar sendo posta para oscilar no pêndulo,
né? E só depende aqui, olha, do comprimento do fio. Ou seja, né, se nós aumentarmos a massa aqui, olha, da partícula do pêndulo, né, o seu período ele deve permanecer inalterado, né, dependendo apenas aqui do comprimento do fio, né, uma vez que a gravidade ela é constante nas proximidades da superfície da Terra. Nessa experiência, Aqui eu usaremos separei um videozinho 2 justamente pêndulos para com ilustrar massas isso. distintas e um pedestal com suporte para pendurar os pêndulos. Começamos com os pêndulos previamente pendurados no suporte, de forma que seus comprimentos sejam os mesmos do ponto de fixação até o centro de massa de cada bola. Quando postos a oscilar, os 2 pêndulos descrevem praticamente o mesmo movimento, com os períodos de oscilação quase idênticos, mesmo com os valores das massas das bolas bem diferentes. Agora, se alterarmos o comprimento dos pêndulos, quando os colocamos para oscilar, seus períodos serão distintos. O pêndulo mais curto vai oscilar mais depressa, ou seja, com menor período de oscilação, e o pêndulo mais comprido, por sua vez, vai oscilar com um período maior. Assim, podemos ver que os períodos de oscilação de um pêndulo simples não dependem das suas massas, mas sim dos seus comprimentos. Exatamente. Bem, então a relação entre período e frequência, só para justificar, né? Quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser o período, né? Quanto menor o comprimento do fio, menor vai ser o período. Independente da massa, né? Então, se eu aumentar o comprimento do fio, como foi mostrado no vídeo, né, vai aumentar o período, tá? Bem, uma aplicação desse princípio aqui, olha, gera aqui um aspecto visual muito interessante, que é muito famoso, inclusive, aí, né, principalmente aí nos videozinhos no YouTube, onde nós temos pêndulos aqui com fios de vários comprimentos, né? Então, nesse caso aqui, olha, eu vou ter, como os comprimentos são diferentes, eu vou ter períodos diferentes. Aí vai formando aqui um efeito de cobra, né? Para a associação de vários pêndulos. This is a long pendulum that's going slowly. This is a short one that's going fast. And there's a wonderful snake it's producing. Wonderful. It's beginning to break up now to the point at which I can't actually make out a pattern. And after quite a period of time, it all comes back into the original shape of a single line. I counted actually. Muito legal, né? The longest one has to do 150. Bem, vamos lá para o próximo, né? Ainda falando de pêndulos, nós temos agora o pêndulo físico, né? Então, um corpo rígido, né, suspenso, de forma que possa oscilar em um plano vertical em torno de um eixo que passe pelo corpo, é denominado de pêndulo físico, tá? O pêndulo físico, na verdade, aqui, olha, é uma generalização do pêndulo simples, né? Tendo uma distribuição de massa aí, digamos assim, mais complexa, tá? Na verdade, todos os pêndulos reais são pêndulos físicos, tá? Então, na figura aqui, olha, nós temos um pêndulo físico arbitrário, né, deslocado a um ângulo θ, aqui, né? Mostramos aqui a atuação da força gravitacional Fg, né, no centro de massa aqui do meu corpo, né, que funciona como pêndulo físico, tá? Há uma distância aqui h, né, do eixo de rotação aqui O, tá, do ponto fixo, tá bom? As componentes aqui, olha, radial e tangencial, né, da força são esboçadas aqui também, né? E analogamente ao caso do pêndulo simples, né, é fácil concluir que essa componente aqui, olha, tangencial, né, da força gravitacional, ela vai funcionar como uma força restauradora, né, que define um torque restaurador aqui para esse corpo rígido, tá? Então aqui, olha, a força gravitacional Fg pode ser decomposta em uma componente radial e outra tangencial, né? A componente tangencial da força caracteriza o torque restaurador do MHS no pêndulo físico. Então aqui, olha, né, como o torque, nós podemos definir o módulo dele por essa expressão, substituindo aqui o F pela força gravitacional mg e o R aqui, obviamente, pela distância h ao eixo O, né?
nós temos aqui, olha, o nosso torque restaurador menos mgh seno de θ, onde o menos aqui indica, né, que ele está sempre no sentido de trazer o corpo de volta à posição de equilíbrio. Então, novamente aqui, olha, o tal é o torque, o m é a massa, né, e obviamente aqui o θ seria o nosso deslocamento angular, tá? Mais uma vez, como nós fizemos com pêndulo simples, né, para que essa expressão aqui satisfaça, né, a condição, né, de movimento, desse movimento ser um MHS, né, essa força aqui ela deve ser proporcional ao deslocamento, tá? No caso aqui o torque, né? E nós vamos considerar aqui, olha, para casos em que esse ângulo ele é suficientemente pequeno, né, de maneira que eu possa aproximar seno de θ igual a θ, tá? Então vou ter aqui, olha, mudando a minha expressão, não funcional do seno de θ, mas sim do deslocamento angular θ, tá bom? Bem, novamente nós igualamos a segunda lei de Newton, no caso a segunda lei de Newton para rotações, né? E mais uma vez nós chegamos aqui numa EDO característica do MHS, né? Nesse caso agora em função das variáveis do pêndulo físico, no caso aqui, olha, massa, gravidade, esse H, que seria a distância do centro de massa ao ponto fixo O, né? E o I, o nosso momento de inércia, tá? Novamente a ideia aqui, olha, é encontrar expressões para período e frequência angular, né, considerando essas variáveis aqui do pêndulo físico. Então aqui, olha, analogamente, né, a frequência angular e período, nós teremos aqui a frequência angular como sendo a raiz, né, dessa constante que multiplica o deslocamento angular, né, e o período 2π vezes o inverso dessa constante aqui, olha, então no caso 2π vezes a raiz de I sobre mgh, tá bom? Bem, nós podemos relacionar aqui as expressões do pêndulo simples e do pêndulo físico, a fim de nós encontrarmos aí quais valores as variáveis que envolvem, né, aqui o período de cada um desses pêndulos, né, qual valor elas devem ter, né, para que seus períodos fossem iguais, tá? Então imagine aqui, olha, né, que nós temos aqui dois pêndulos, né, um pêndulo simples e outro pêndulo físico, e nós queremos que eles oscilem com o mesmo período, tá? Então, qual deve ser aí, né, o tamanho do pêndulo, do fio, né, do pêndulo simples aqui, em relação ao comprimento do pêndulo físico, para que nós tenhamos aí períodos iguais, né? É isso que eu quero mostrar aqui. Bem, a experiência nos mostra, né, que se nós colocarmos aqui para oscilar um pêndulo físico e um pêndulo simples juntos, né, de mesmo comprimento, que o período do pêndulo físico sempre vai ser menor que o do pêndulo simples. Então aqui, olha, considere uma barra, né, tá aqui a figura, né, oscilando com pequenas amplitudes, como um pêndulo físico, tá? Então aqui, olha, a expressão do período do pêndulo físico, né? Essa barra aqui, olha, né, de comprimento L, ela vai ter seu centro de massa aqui, olha, né, a uma distância h, né, do ponto O, né, de fixação, né? E eu vou ter aqui, olha, justamente as variáveis características do pêndulo simples, tá? Para nós relacionarmos aqui a expressão, né, com a expressão do período, né, do pêndulo simples aí, nós precisamos aqui no caso do momento de inércia, né, dessa barra aqui, né, que pode ser calculado facilmente pelo teorema dos eixos paralelos. Eu já até separei aqui o valor dela, né, quando ela na nossa tabelinha, né, quando é colocado para oscilar num ponto fixo aqui na extremidade, né. Então aqui, olha, se nós darmos aqui um zoom, nós podemos encontrar aqui, olha, o valor do momento de inércia para esse caso aqui onde eu tenho uma barra fina, onde o eixo de rotação vai estar em uma das extremidades. Então aqui 1/3 de ml quadrado. Então eu substituo lá esse valor de momento de inércia bem aqui, olha, né? E nós vamos ter substituindo aqui então, né? Nós vamos ter aqui o que eu posso cortar aqui, né? Posso mandar embora a massa aqui, olha, o valor de L, né? E eu vou ter aqui, olha, chegamos, né, numa expressão para o pêndulo físico, né, 2π sobre raiz de 2/3 de L sobre G. Tá? Observe que esse valor aqui, olha, ele difere do período de um pêndulo simples, que é esse daqui, olha,
apenas por um fator aqui dentro da raiz de 2/3, tá? Portanto, né, se nós igualarmos aqui as expressões do pêndulo simples com do pêndulo físico, né, onde o comprimento do pêndulo simples aqui seria L0, né, e esse valor de L aqui seria o do pêndulo físico, tá? Nós podemos encontrar aqui, olha, né, vamos cortar aqui esse 2π com esse 2π, nós encontramos aqui, olha, qual o valor que o L0 deve ter, né, para que os períodos desse pêndulo físico seja igual ao período do pêndulo simples. Então aqui, olha, o comprimento do fio do pêndulo simples deve ser 2/3 do comprimento do pêndulo físico. Bem, não é difícil chegar nessa relação aqui, olha, né? E a gente vai até separar um videozinho aqui, olha, para ilustrar isso daí. Esta barra de alumínio está suspensa em um suporte com rolamentos e oscila como um pêndulo. Se compararmos o período deste pêndulo físico com o de um pêndulo convencional, feito com um fio e uma massa, vemos que o pêndulo físico tem um período mais curto. Para igualar o período do pêndulo físico, precisamos de um pêndulo de fio com 2/3 do comprimento do pêndulo físico. Então perceba que quando ele coloca o comprimento do fio do pêndulo simples igual a 2/3 de L, né, nós temos aí justamente o mesmo período. Bem, outra aplicação muito notável aqui, olha, é que nós podemos calcular ou medir, né, a aceleração da gravidade na superfície da Terra em função das propriedades do pêndulo físico aqui, olha. Então nós consideremos aqui o mesmo pêndulo, né, com uma barra homogênea, tá? Por simplicidade aqui, olha, né, que nós já temos aqui o seu período em função desse comprimento, tá bom? Então aqui, olha, como é que nós podemos fazer? Olha, considerando a mesma barra aqui, né, nós podemos isolar a gravidade a partir da expressão do período. Então aqui, olha, isolando, né, nós podemos encontrar aqui, olha, a gravidade são apenas das variáveis do período, ok? Então aqui, olha, podemos calcular o campo gravitacional G através de um pêndulo físico, medindo apenas o comprimento L e o período T, tá? Ou seja, né, tendo apenas um cronômetro, né, e uma boa régua para medir esse L aqui, olha, nós podemos calcular a gravidade G, né, e observe que essas variáveis elas podem ser medidas aí com grande precisão aí no laboratório, né, sendo aí no caso aqui um método interessante, né, para se obter a gravidade G, né, sem saber as propriedades do planeta aí que está gerando o campo gravitacional. Bem, vamos lá fazer mais exemplos aqui, olha. Exemplo 4, né, seria o problema 38 do capítulo 15, o pêndulo de torção aqui. Então, considere uma esfera maciça, né, com uma massa de 95 kg e 15 centímetros de raio, né? E essa esfera ela vai estar suspensa por um fio vertical, funcionando como um pêndulo de torção, que nós estudamos anteriormente. Então, olha lá, ele fala aqui que um torque de 0,20 Nm é necessário para fazer a esfera girar 0,85 radianos. E manter essa orientação, ele pergunta qual é o período das oscilações quando a esfera é liberada. Bem, vamos lá, né? Dados do problema, ele deu a massa, né, 95 kg, deu o raio da esfera, né, em centímetros, deu o torque restaurador e deu o deslocamento angular de 0,85 radianos, tá bom? Bem, o período, né, para um pêndulo de torção, expressão que a gente já viu aqui, olha, seria 2π raiz do momento de inércia pela constante de torção kappa, tá? Bem, nós podemos, pela própria tabela, encontrar esse momento de inércia, tá? E o kappa não foi dado no problema, mas nós podemos encontrar. Então, primeiramente aqui, olha, encontrando a constante de torção, uma vez que ele deu o torque restaurador e ele deu aqui o deslocamento angular, então, se eu isolar, né, o kappa, eu posso encontrar o valor, né, dessa constante. Então, substituindo os valores, torque restaurador 0,2 Nm, aqui o deslocamento angular 0,85, fazendo a continha nós encontramos 0,235 Nm por radiano. Bem, de posse aqui do
kappa, né, eu substituo aqui, mas preciso também do momento de inércia. Bem, o momento de inércia nós podemos consultar aqui na nossa tabelinha, né, para a esfera. Então aqui, olha, uma esfera maciça, aqui, olha, nós vamos ter momento de inércia quando o eixo está passando pelo centro de massa de 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado, tá? Então, pegando esse valor aqui, olha, né, e substituindo na expressão, então aqui, olha, onde tem o i, coloco 2/5 de mr². O raio, né, da esfera foi dado no problema, só preciso transformar para metros aqui. A massa também foi dada no problema, 95 kg, e o kappa nós acabamos de encontrar, tá? Então, substituindo os valores, não é difícil encontrar um valor de período de aproximadamente 11,98 segundos, tá bom? Vamos fazer mais um, né? O exemplo 5 agora, olha, problema 42 do capítulo 15. Suponha que um pêndulo simples é formado por um pequeno peso, né, de 60 gramas, pendurado na extremidade de uma corda de massa desprezível. Se o ângulo, né, entre a corda e a vertical é dado por essa expressão aqui, olha, que seria uma expressão análoga à solução, né, de um oscilador linear, onde esse termo aqui funciona como amplitude e esse termo aqui como a frequência angular, ele pede, olha, qual é, letra A, o comprimento da corda, e letra B, né, a energia cinética máxima do peso, tá? Vamos lá resolver então. Aqui, olha, dados do problema, ele deu a massa, 60 gramas, e deu essa solução, onde nós podemos pegar aqui algumas variáveis, tá? Detalhe importante, olha, perceba que ele está dando essa solução não em função do arco X, mas em função do deslocamento angular θ, né? A gente vai precisar transformar isso um pouquinho mais lá na frente. Então, primeiramente aqui, olha, né, já que ele quer o comprimento do fio, existe uma relação entre frequência angular, né, e comprimento do fio, tá? Onde a gravidade aqui, olha, é um valor que é constante que nós conhecemos, tá? Então, nós podemos encontrar o L a partir dessa expressão, uma vez que a frequência angular ela é 4,43, como é dado no problema. Então, isolando aqui, olha, o comprimento do fio, né? Substituindo os valores, não é difícil encontrar aqui, olha, aproximadamente 0,499 de metro, tá? Comprimento do fio, aproximadamente meio metro aí. Bem, a energia cinética ela vai ser máxima quando a velocidade for máxima aqui, né? Bem, esse valor de V máxima aqui, olha, já que ele deu uma expressão aqui para solução da equação, nós podemos pegar uma expressão, né, para a velocidade máxima, que a amplitude de velocidade seria ω/xm, similar ao caso, né, do oscilador linear. Na verdade, nós pegamos do oscilador linear. O que nós devemos fazer aqui? Olha, né, colocar esse termo aqui de amplitude na forma angular, né, ou simplesmente fazer uma relação, né? No caso aqui, olha, esse xm seria o máximo ou o arco máximo, né? E existe uma relação direta entre arco e ângulo, né? No caso aqui, olha, o produto do comprimento do fio, que funcionaria como raio, né, vezes o ângulo é igual ao arco. Então, eu posso alterar essa expressão por essa, onde se aqui é o máximo, o arco máximo, então esse aqui vai ser o ângulo máximo, tá bom? Então, substituindo aqui os valores, né, frequência angular 4,43, comprimento do fio que nós encontramos aqui na letra A, 0,499, e o deslocamento aqui, olha, né, que é a amplitude máximo 0,08, nós chegamos aqui numa velocidade máxima de 0,177 metros por segundo. Agora é só substituir aqui, né? Uma vez que ele deu a massa, então aqui, olha, substituindo os valores, perceba que eu estou transformando aqui, olha, de gramas para quilogramas. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar uma energia cinética de aproximadamente 0,00094 de Joule, tá? Essa seria a energia cinética máxima aqui da partícula do pêndulo simples.